Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso. De início eu te peço, se inscreva no canal, deixem o like nesse vídeo, compartilhem com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Estamos aqui para mais um caso dessa semana. Hoje é um caso um pouco mais curto. Vou falar de um caso para vocês que aconteceu nos Estados Unidos, em Minnesota. Eu estou trazendo diversos casos para vocês e parte deles são casos que não ganham cobertura aí da grande mídia, casos assim que acontecem e muitas vezes a gente nem faz ideia, a gente nem fica sabendo. Então, quando eu acho esses casos, eu procuro trazer aqui para vocês. Hoje, então, nós vamos falar do caso de um pai e de uma filha. Vamos lá, o caso de hoje é rápido, é o seguinte: cidade de Painesville, Minnesota. Em 2019, no dia 23 de julho, John, 48 anos, e Jamie, 22 anos, pai e filha. Os dois estavam em casa e uma discussão entre eles se iniciou. A discussão começou porque John tinha pedido para a filha levá-lo até uma loja. O pai pediu para que a filha levasse ele de carro, né? E a filha se recusou. Para dar um certo contexto para essa situação, Jamie e John moravam juntos, porém a relação deles não era das melhores, né? Era de certa forma comum algumas discussões acontecerem, e essa foi mais uma situação desagradável que gerou uma discussão, assim como várias outras. E uma discussão então começou, né, baseado nesse motivo de certa forma simples, né, banal, mas a discussão se escalou e Jamie começou a falar que não dava mais para morar ali, que ela queria se mudar. Nessa hora, o John ele fica enfurecido porque a filha era responsável por todas as contas da casa, ou seja, era a filha que pagava tudo. Então a filha usava, né, esse argumento, ela já tinha usado esse argumento em outras discussões, né? Quando a coisa apertava, ela dizia: não vou mais morar aqui, eu vou embora, vou viver minha vida sozinha. Isso já estava deixando o John bastante irritado, porque, né, o dinheiro para todas as contas da casa vinha da moça. E aí a situação era essa, era sempre discussão, e às vezes discussões por motivos bestas, igual esse motivo, né? Ele tinha pedido para a filha levá-la até um local, a filha se recusou, mais uma discussão, mais uma situação que se expande, e aí novamente ela fala: vou mudar e vou parar de pagar as contas. E aí o pai, né, ele se irritou além do seu limite e ele resolveu tomar uma decisão extremamente drástica. John simplesmente, sem mais nem menos, começa a molhar a casa toda com gasolina. Ele encharca a casa de gasolina e, especialmente para atingir a filha e de uma forma bastante dura e fria, ele também joga gasolina nos 4 gatinhos que a filha criava. E ele sabia que isso ia atingir a moça de uma maneira muito forte, porque a Jamie amava esses gatinhos. Inclusive, horas antes de ter essa discussão com o pai, ela tinha postado fotos e vídeos dela brincando com os gatos no Facebook. Jamie era uma garota que estava depressiva, né? Ela estava lutando contra a depressão, e esses gatinhos eram 4 filhotinhos mesmo. Eles ajudavam ela nesse processo, né? Eles eram uma fonte de alegria para ela, então ela amava muito esses filhotinhos, ela passava muito tempo com eles. Só que inicialmente Jamie não tinha percebido que o pai estava fazendo isso. O pai, de certa forma, silenciosamente, né, sem fazer alarde, ele pegou a gasolina e começou a jogar na casa. Quando a Jamie viu o que estava acontecendo, a casa e os seus gatos já estavam banhados em gasolina. Inclusive, ela molha seus pés na gasolina, e aí ela entra em pânico, liga para a polícia, explica para o operador, né, o que o pai dela estava fazendo. O pai dela estava tentando tacar fogo na casa e nos gatinhos,
E enquanto ela estava na ligação, o fogo começou e o fogo se espalhou de uma maneira muito intensa e muito rápida. O policial que atendeu a ligação da Jamie diz que enquanto eles estavam se falando, né, o fogo começou e ela então começou a gritar e desesperadamente pedir ajuda e dizendo que ela precisava entrar na casa para salvar os gatos. Ela então, sem pensar duas vezes, ela entra na casa em chamas para tirar os gatinhos, mas, né, pela quantidade de gasolina que tinha lá, pelo jeito que o fogo se espalhou, ela entrou lá e não conseguiu sair. Isso tudo, ela ainda estava na ligação com o operador. Naturalmente a ligação caiu. O operador, então, entendendo toda a situação, ele aciona um policial. Esse policial vai até a cena e quando o policial chega lá, ele vê uma casa totalmente envolta numa poeira densa, preta. Nessa hora, Jamie ainda estava vivo. O policial conseguiu escutar os gritos da garota vindos de dentro da casa, gritos assim extremamente desesperados. No último esforço para tentar salvar sua própria vida, Jamie correu até o banheiro, entrou na banheira e ligou o chuveiro, né, para ver se conseguia apagar o fogo. Nessa hora, John estava do lado de fora, gritando na direção da casa. O policial acionou os bombeiros chegaram, conseguiram apagar o fogo e assim que eles entraram na casa, eles encontraram o corpo da garota Jamie na banheira. A causa da morte foi por conta da inalação, né, da fumaça. O John foi detido, né, preso em flagrante, julgado e sentenciado a 18 anos de prisão. Foi condenado não somente por ter, né, colocado fogo ali na casa, mas também foi sentenciado por homicídio culposo, que é aquele homicídio, né, sem a intenção de matar. Só para fazer uma diferenciação aqui, né? A gente tem o homicídio doloso, que é quando a pessoa tem a intenção de matar, e o homicídio culposo, que é quando a pessoa provoca uma morte, mas a intenção dela não era essa, né? A intenção da pessoa não era realmente provocar uma morte, mas provocou. Então esse seria o homicídio culposo. E é aqui então, nesse momento, que termina a nossa história. Assim como eu falei para vocês, é um caso que não ganhou, né, muita mídia, um caso aí que muita gente não ficou sabendo, mas não deixa de ser um caso muito pesado de saber sobre, um caso muito pesado de se falar, porque a gente fica pensando o que leva um pai, né, a fazer isso com a filha. A gente não sabe exatamente qual é o contexto de vida ali do pai com a filha, o que já tinha acontecido, por que eles discutiam tanto, mas independente da situação ali que eles viviam, né, nada justifica o pai ter feito uma coisa assim tão cruel e tão drástica, né, nada justifica esse tipo de atitude. É aqui então que finalizamos o caso de hoje. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final, quero agradecer você que está sempre acompanhando os casos desse canal. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se você está aqui pela primeira vez, ou se você costuma ver os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo caso.